Enquanto o pessoal vai entrando aí, boa noite. Boa noite aos que estão já com a gente aqui. Vai falando um oi, fala seu nome. Coloca aqui para mim saber quem que tá entrando aí. Nós vamos fazer uma live hoje, pessoal, sobre finanças na vida do cristão. Ó, o Patrick, meu ex-aluno, para sempre aluno, né, Patrick? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Ótimo. Luan, seja bem-vindo, Luan. Oi, Elaine, tudo bem? Como é que tá o hospital aí? Como é que tá as coisas lá? Elaine trabalha no Hospital Escola com a gente. Pessoal, vai convidando quem você acha que pode ser abençoado com essa live. Nós vamos falar sobre finanças na vida do cristão. E eu vou dar algumas dicas práticas e no final eu vou estar presenteando vocês com 3 livros. 3 livros e-books que eu vou estar mandando para vocês. Vai compartilhando aí com seus amigos, quem você acha que precisa mesmo, que vai ser abençoado com este conteúdo. Certo. Elaine. Vamos ver aqui. Só enquanto o pessoal vai entrando e você vai compartilhando. Eu queria já me apresentar, né? Porque essa live vai ficar gravada. Olha lá. A Elaine está perguntando qual vai ser o assunto abordado. Nós vamos falar, Elaine, sobre finanças na vida cristã. Na vida do cristão, né? Vamos falar sobre finanças à luz da Bíblia e algumas dicas práticas sobre administração, algumas coisas aí que eu acredito que vão ser boas para quem tá passando assim como eu, como todos nós, pela pandemia, né? Então aí tá entrando meu amigo. Fala um oi para mim aí, gente. O Rodrigão. E aí, Rodrigo, tudo bem? Nosso guitarrista aí do Comunidade Ela da Esperança. Vai convidando todo mundo aí que puder participar, vai ser uma benção. Muito bom. Bom, vamos começar, né? Bom, meu nome é Deiner Matos, eu sou administrador, sou formado em finanças também, sou contabilista, trabalho com consultoria já fazem aí uns 7 anos e principalmente na área financeira. E eu quero dar algumas dicas para que a gente possa entender umas dicas importantes e práticas. Hoje eu vou falar coisa prática para você ser abençoado na sua vida financeira. Hoje eu não estou aqui só como consultor, eu estou aqui como pastor também. Então eu vou falar sobre finanças na vida do cristão. Tá? Se você é cristão, eu creio que você pode ser abençoado aqui hoje. Então faça uma gentileza, convide quem você puder aí, marca alguém aí nessa live para a gente poder seguir daqui uns 2 minutinhos, tá? Bom, vamos lá. Gente, eu queria fazer uma pergunta. Como anda a vida financeira de vocês? Como que tá a vida financeira de vocês? Coloca aí de 0 a 10. Ó o Rodrigão aí. Coloca de 0 a 10, como está a sua vida financeira hoje em plena pandemia? Como é que está sendo aí para você? Você está enfrentando alguma dificuldade? Talvez você perdeu o emprego, talvez você teve uma redução no seu salário, uma suspensão da sua remuneração. Vamos conversar um pouquinho aí. Coloca para mim como está sendo de 0 a 10 a sua vida financeira hoje. Como é que está sendo aí? Ótimo. Bom, enquanto o pessoal está entrando, eu queria, já que você já entrou agora, Elane, oi Elane, tudo bem? Tá meio Rodrigão, ô Rodrigão aí, ó. E aí, Rodrigão, homem de Deus. Ó o Goiano, tudo bem, Goiano? Tudo jóia, meu querido? Rodrigão, boa noite, como é que você tá? Bênção de Deus. Bom, pessoal, sem enrolação agora, sem mais delongas, né? Eu queria fazer uma oração por você antes, para que a gente possa começar já essa live. Ela é voltada para o público cristão, né? Pessoas que precisam de uma direção a respeito da sua vida financeira. E nós queremos trazer alguns princípios bíblicos, alguns princípios voltados à administração, né? Aí eu vou poder falar um pouco com propriedade também. E coisas práticas para a sua vida. E você que ficar até o final, eu vou dar um presente para você. Eu vou te dar 3 livros sobre administração pessoal. 3 livros que você teria que comprar. Eu vou te mandar no seu e-mail. Você que ficar até o final. Essa live provavelmente vai durar uns 40 minutos apenas. Nós vamos ser bem diretos ao ponto.
mas vai ser bem bacana se você ficar conosco aí. Beleza. Finanças na vida do cristão. A Elaine está falando, graças a Deus, minha vida financeira está equilibrada. Glória a Deus, né? Que Deus seja louvado. Então, para você que a vida está um pouco mais equilibrada, talvez seja o seu caso, é igual da Elaine aqui. Então, essa live vai ser muito importante para você se manter equilibrado e para você crescer, tá bom? Então, vamos lá. Gente, finanças na vida cristã. É importante a gente diferenciar umas coisas. A vida cristã é uma vida centralizada na Bíblia. Eu trouxe a Bíblia aqui, ó. A Bíblia, né? A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, né? E nós queremos trazer alguma coisa à luz da palavra de Deus para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero fazer é quebrar alguns mitos. Mitos sobre a vida financeira do cristão, tá? Muita gente acha que a vida financeira do cristão não pode ter um dia mau. E aí esse é o primeiro mito. Achar que porque nós somos cristãos, nós não passamos por problemas, né? Porque muitas vezes a gente ouve alguns pregadores até falando a respeito de finanças na vida cristã e falando de uma prosperidade aí que talvez não é a prosperidade bíblica. Mas hoje eu quero falar então sobre como que a gente tem que ter uma mentalidade diferente hoje em dia. Primeiro, a gente tem que quebrar esses mitos. O primeiro mito é o mito de que nós, enquanto cristãos, nós não passamos por problemas. Em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 14, está escrito que o dia mau vem para todos nós. Então nós vamos ter um problema. Pode ser você o mais santo da igreja, pode ser você aquele que leu a Bíblia toda, você que tem tempo com Deus, tira tempo com Deus para orar. Você e eu, nós vamos passar por problemas. Isso é bíblico, tá? Outro mito que as pessoas falam, tem que ser quebrado, é o seguinte: de que Deus prometeu dar tudo que a gente quer. Nós vivemos durante muito tempo um evangelho. Ó, o meu amigo Leonardo. Tudo bem, Léo? Joia. A gente viveu um mito durante muito tempo a respeito de que Deus ia dar tudo para a igreja. Eu já ouvi pregadores dizendo isso, que Deus vai te dar tudo que você quiser, mas biblicamente nós temos que tomar um certo cuidado, porque Filipenses, né, a carta aos Filipenses escrita por Paulo, no capítulo 4, no verso 19, fala a respeito de Deus suprir as nossas necessidades. Ó, Henrique e Júlia, glória a Deus. Boa noite, Léo. Boa noite, Henrique e Júlia, né? Olha, muitas pessoas não entenderam essa parte. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é um fato. Mas a Bíblia não garante que você vai ter tudo que você quer. Deus não está fazendo filhos mimados, não é isso. Mas existem promessas na Bíblia. A primeira promessa a respeito de finanças é Filipenses, capítulo 4, verso 19. Está escrito o que lá? O Senhor é fiel para suprir todas as necessidades. Amém? É claro que os seus sonhos você vai colocar na mão de Deus e Deus pode fazer você alcançar seus sonhos, né? Mas eu estou falando aqui que você não pode cobrar a Deus por coisas que estão na sua imaginação. Deus não tem compromisso com a nossa imaginação. Ele tem compromisso com a palavra dele. Amém? E um terceiro mito que eu quero trazer aqui é o seguinte, nós temos que quebrar ele hoje. Que prosperidade tem a ver com o quanto que eu ganho ou quanto de bens que eu tenho sobre a minha vida. Prosperidade não é isso. Nós vamos entender um pouco sobre prosperidade hoje e como realmente a Bíblia vê a vida financeira do cristão, tá? Nós vamos conversar um pouquinho aqui. Antes de eu continuar, eu queria falar para vocês, já está aumentando o pessoal. Oi, Lucélia, tudo bem? Boa noite. Valdenir, e aí, Valdenir, tudo bem? Bênção de Deus, sejam bem-vindos aí. Elaine, graça e paz, tudo bem? Sempre com a gente, Elaine, né? Da nossa célula, que legal. Eu queria falar para vocês que você que ficar até o final, só você que ficar até o final, você vai receber 3 livros gratuitamente, ninguém vai te cobrar nada. Inclusive esse vídeo não tem nenhuma função financeira ou algum objetivo próprio, eu só quero te abençoar mesmo. E você que ficar até o final vai ganhar 3 livros de graça no seu e-mail, tá? Vai ser muito bacana. Eu quero falar... Oi, Débora, tudo bem? E aí, Débora, joia? Como é que tá as coisas? Faz tempo que eu não te vejo.
Bom demais, Lucélia. Show de bola. Nós vamos falar sobre os 3 pilares do sucesso das finanças do cristão. É importante você entender que esse vídeo, essa live aqui é para cristãos, aqueles que creem na Bíblia. Então nós estamos falando de Bíblia aqui. Não é só conhecimento humano, não é só ciência, não é só... Nós estamos falando da Bíblia, né? Que é algo muito legal. Olha só, o Bruno tá aí, o Bruno. E aí, Brunão, tudo bem? Que ótimo te receber, a Camila tá aí também. Que bacana. Pessoal, olha que legal. Nós estamos falando sobre finanças, tá? Você que chegou agora. Finanças na vida do cristão. E você, se ficar até o final, você vai receber 3 livros de graça no seu e-mail sobre educação financeira e inteligência financeira. Livros aí que você ia gastar pelo menos uns R$200 para comprar, você vai receber gratuitamente. Ô, pastor Valdivino, que legal, meu discipulador aí, meu amigo, que Deus te abençoe, pastor. Micaela, Micaela, administradora, só gente fina aqui. Gente, então assim, até o final eu quero que você entenda alguns segredos, algumas chaves que a Bíblia tem para a nossa vida a respeito das finanças na vida cristã, tá? E eu estava falando sobre uma pirâmide. O que é essa pirâmide? Essa pirâmide é a base da prosperidade da vida do cristão. E eu vou te mostrar que isso tem fundamento bíblico. Na base da pirâmide, nós temos a fidelidade. Se você quiser anotar, é bacana aí. Na base dessa pirâmide, que eu vou chamar pirâmide do sucesso, né, da vida cristã, financeira do cristão, é a fidelidade. Você ouve isso todos os domingos. Todos os domingos você ouve falar de dízimo, mas hoje eu quero te dar uma revelação diferente sobre por que a fidelidade está na base da pirâmide. Tá? Olha a Elda. E aí, Elda, tudo bem? Que legal te ver aqui. Gente, então essa é a base, tá? A fidelidade com Deus. Essa é a base que vai mudar tudo. Vai mudar tudo na sua vida. Depois nós temos um segundo nível nessa pirâmide, que é a boa administração, a boa gestão do que Deus te dá. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre finanças para cristãos, você que crê na Bíblia. E no terceiro nível, nós vamos falar sobre sacrifício. Então, o primeiro nível, fidelidade. Segundo nível, administração, boa administração. E terceiro nível, sacrifício. Essas 3 coisas, quando elas estão somadas, ela faz a gente crescer financeiramente do ponto de vista cristão, tá? Vamos então, sem enrolação, falar sobre fidelidade. Gente, vamos fazer uma enquete agora. Vamos fazer uma enquete aqui para vocês. O que é fidelidade? O que é fidelidade? Coloca aí para mim. Eu queria ouvir você. Digita aí o que é para você fidelidade com Deus. O que seria isso? Ô Márcio, tudo bem, meu querido? Meu amigo, meu discípulo, companheiro de jornada aí, Marcinho. Para você, o que é fidelidade? Coloca aí, escreve aí, pessoal. Olha a Tati aí, minha esposa linda. Pessoal, o que é fidelidade? Coloca aí para aí. Fidelidade, que nós estamos falando que é o primeiro pilar dessa grande pirâmide chamada sucesso na vida do cristão. Coloca aí para mim. Quando vocês estão pensando, eu vou falando. Fidelidade está relacionado principalmente a ser dizimista. Eu vi, assim, a semana passada toda, muitas pessoas, né, que não são cristãs, criticando o dízimo, que é uma contribuição de 10% sobre tudo que nós ganhamos, a qual aqueles que participam de uma igreja, né, de uma instituição religiosa, eles contribuem, né, para essa instituição continuar aberta, funcionando. E muitas pessoas criticando, em plena pandemia a igreja está pedindo dízimo, esse pessoal é muito desumano. Querido, você que pensa assim, ou você que já ouviu alguém falar isso, eu quero dizer para você que fidelidade foi algo estabelecido por Deus para testar o homem. Você quer testar alguém? Dê poder a ela. Mas você quer testar alguém do ponto de vista de Deus? Pegue o que ela tem de volta. Olha só.
Deus ele estipulou um negócio chamado dízimo, que é uma pequena contribuição de 10% de tudo que você ganhar. Se você ganha R$ 100, você vai dar um dízimo de R$ 10. Você ganha R$ 1.000, você vai dar um dízimo de R$ 100. E assim por diante. Mas na realidade, o Fernando aí, meu amigo, meu irmão, o dízimo, ele não é só para manter a igreja. Ele tem um fundamento bíblico de promessa para nós. Isso é impressionante. Por isso que tem dizimista nas igrejas. Porque não é só para contribuir, eles não estão fazendo caridade. Eles estão fazendo aquilo para serem abençoados. E isso é fantástico. E eu queria trazer para você um texto que está escrito lá em Gênesis 28:20. Eu não sei se você se lembra, mas essa é a história de Jacó. E Jacó, ele fez um voto com Deus. E ele disse assim, ó, ele orando, né? Ele orou e disse, meu Deus, de tudo que o Senhor me der, certamente eu vou trazer 10% nas suas mãos e vou entregar para o sacerdote. 10% eu vou entregar para o sacerdote. Quando ele fez aquilo, ele não tinha nada. Ele estava dormindo no chão, no meio do deserto, deitado em cima de uma pedra. Ele não tinha nada. Mas depois nós vemos nos capítulos seguintes, ele se tornando um homem riquíssimo. Até que Deus mudou o nome dele, ele começou a se chamar Israel, né? O nome dele se tornou o nome da nação, chamada Nação de Israel. Aquele homem ficou famoso. Dele surgiram as 12 tribos mais famosas do mundo. As 12 tribos de Israel. Então, olha só, Deus abençoou aquele cara porque ele fez um voto quando ele não tinha nada. E aí que eu quero chegar. Fidelidade é quando nós temos coragem de no pouco sermos fiéis. A Bíblia, ela não diz que você tem que ser dizimista quando está tudo bem. A Bíblia diz para você ser dizimista. Então, muitas pessoas perderam o emprego. Quem não tem ganho não vai dizimar, porque não recebeu. A Bíblia fala de uma promessa. Tudo que cair na sua mão, você entregar o dízimo. Eu vou te falar um pouco sobre o benefício de cumprir essa promessa. Muitas pessoas pensam que o dízimo ele só abre as janelas do céu. Né? Malaquias capítulo 3, você vê que o próprio Deus ele diz assim, olha, trazei todos os dízimos à minha casa e eu abrirei as janelas do céu sobre a sua vida. Isso acontece? Acontece. Todo mundo que experimentou ser dizimista não parou de ser dizimista. Faz uma pesquisa. Se você é membro de alguma igreja, fala com alguém que foi dizimista durante uns 2, 3 meses, pergunta se ela parou de ser dizimista. Não parou. Porque Deus abençoa. É uma coisa evidente. O dízimo, ele tem prova. Ele tem evidências na vida de quem é dizimista. E o dízimo ele não só abre as janelas do céu, meu querido. O dízimo, ele é a proteção da plantação. A proteção da plantação. Imagina que você ganha um saco de sementes e Deus te dá um saco de sementes e te dá uma terra para você plantar e tudo mais. E você começa a plantar todo empolgado e tal. Mas de repente vem uma chuva de gafanhotos e destrói tudo que você fez. Do que adiantou você ter as sementes? Do que adiantou você ter o terreno, ter feito esse trabalho todo? Então o que eu quero trazer para você aqui... Oi Marinalva, tudo bem? Graça e paz. É o segredo do dízimo. É o primeiro nível, né? O primeiro nível do crescimento da vida financeira do cristão tem a ver com fidelidade, o dízimo. E esse dízimo é uma proteção. Imagina um defensivo agrícola de Deus, protegendo ali toda a sua plantação. O dízimo tem essa função. Eu me lembro, eu vou contar uma historinha para você entender, que eu era estagiário, né? Na época eu chamava escraviário. Ó Guilherme, tudo bem? Que bom que você está assistindo com a gente. Gisele, graça e paz. Olha a Tati falando aqui, obediência quebra maldição. É verdade, a obediência ela quebra maldição. Isso é fantástico. E olha só, eu estava no começo da faculdade e eu não tinha, irmão, eu era pobre. Pensa num menino pobre. Pobre, de marré. Mas pobre. Irmão, você não tem ideia. Eu usava a roupa do meu irmão, eu ia a pé para a faculdade. Às vezes ficava até com fome na faculdade porque não tinha dinheiro para comprar um salgado. Assim, coisa triste. Mas eu comecei
eu entendi o que estava escrito em Gênesis 28:20 a respeito do voto de Jacó. E eu falei, Deus, eu não tenho nada hoje, nada. Mas a partir de agora, tudo que o Senhor me der, certamente eu lhe trarei o dízimo. Irmão, eu comecei ali, Deus abriu uma porta para me fazer um estágio lá no Instituto Federal Triângulo Mineiro. Era um estágio, eu ia ganhar só R$300 líquido. R$300 líquido. E eu comecei a dar R$30 de dízimo na igreja. Devolver ao nosso Deus R$30 de dízimo. R$30. Meu querido, depois de pouco tempo eu já estava entregando R$100 de dízimo. Ou seja, meu salário triplicou. Depois meu salário quadruplicou. 5 vezes mais, 6 vezes mais, 10 vezes mais, 11 vezes mais. Por quê? Porque Deus testa a gente no pouco. Se você for fiel no pouco, no pouquinho, Deus vai te prosperar. Eu me lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu não tinha dinheiro para ônibus e eu tinha uma bicicleta azul, a famosa Barra Forte. Não sei se você conhece essa preciosidade, tal da Barra Forte. Irmão, não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha essa Barra Forte e ela não tinha freio. Mas eu sempre fui fiel nos cultos, eu sempre fui na igreja. Eu só falto na igreja se acontecer um apocalipse mesmo. E eu lembro que eu ia de bicicleta sem freio, mas eu nunca faltava aos cultos. E para a glória do Senhor, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho uma vida que Deus me deu, porque eu fui fiel lá no pouquinho. Eu fui fiel no pouquinho. E Deus testa o nosso coração. A fidelidade é o teste. O teste. É que nem Deus está fazendo nessa pandemia. Deus está pegando uma peneira. Imagina isso aqui, ó. É uma peneira. Ele está peneirando aqui, ó. Tem um monte de gente aqui que diz que serve a Deus. Aí ele está peneirando aqui para ver se sai alguém que realmente... para ver se fica alguém que realmente é fiel a Ele. Fidelidade é um teste. Tem tudo a ver com um teste. A Ana, oi Aninha. Tudo bem? Que bom que você está aí com a gente. Amém. A fidelidade é um teste. Deus quer provar o nosso coração. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com um teste de Deus. A Bíblia fala assim, ó, é impossível servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus ou vai servir ao dinheiro. E o dinheiro, ele rouba os corações. A pessoa é tranquila, mas quando você fala de dinheiro com ela, ela fica brava. Por quê? Porque o Senhor da vida dela é o dinheiro. Olha o Rodrigo falando aqui, essa é a melhor parte de todas. A Barra Forte. A Barra Forte, cara. Você tinha que ver essa Barra Forte. Olha, a Vanusa está falando aqui, verdade, eu também fiz essa aliança e Deus sempre me honrou. Gente, isso é impressionante, tá? Não é só eu, faz um teste. Comece a ser dizimista na sua igreja, você vai ver. Olha o Márcio falando também, né, que é verdade, que aconteceu na vida dele. Isso é muito bom. Gente, Deus, Ele primeiro, Ele testa a gente. Fidelidade. Por isso que ninguém vai ser... Aí você vai falar, Daniel, mas tem gente que nem é da igreja. Tem gente que nem é dizimista e é rico. Por quê? Por quê? Irmãos, vamos trazer um pouco para a Bíblia. Não sei se você se lembra, mas quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo chegou em Jesus e falou assim, ó, se você me adorar, se você me servir, o diabo falando para Jesus, se você me servir, eu vou te dar as riquezas desse mundo. Eu vou te dar todos os reinos que são meus. A Bíblia fala que o diabo é dono desse mundo, por incrível que pareça. O mundo jaz no maligno. Então ele tem coisas para dar para os seus filhos. Eu me lembro de ver um filme que se chama Deus Não Está Morto. É um filme muito bacana, um filme gospel, né? Evangélico, muito bacana. E esse filme tinha uma mulher que ela era demente, né? E ela era crente, mas ela tinha demência. E aí ela foi parar num lugar assim, num sanatório lá. E o filho dela era um cara muito assim, aqueles caras bem corrupto, né? Bem pecador e tal, bem corrupto. E ele chegou nela e falou assim, o que adiantou você servir a Deus? Eu não sirvo a Deus, eu sou rico. Você serve a Deus e está aqui nesse sanatório, você tem problema de cabeça, tem demência. O que adiantou? De repente, olha, o filme é tão interessante, de repente o Espírito de Deus entra dentro dela e fala o seguinte, fala para ele que era rico.
O diabo, às vezes, ele prepara uma jaula toda enfeitada para os filhos dele. E essa jaula, ela tá com a porta aberta por um tempo, mas depois quando ela fecha, as cortinas caem e aí você sabe que você está numa jaula. Então é isso que eu quero falar para você. As pessoas que não são dizimistas e prosperam, na verdade elas estão numa jaula. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E quem não é dizimista, rouba de Deus. Está escrito lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Depois você lê com muito cuidado aí. E o Marcinho colocou aqui, ó. Depois de eu ser fiel, tudo mudou. Que bacana. Olha o doutor Antônio, doutor, tudo bem? Que bom estar com você aqui. Doutor Antônio, uma referência para nós aí, né, do Hospital Beneficência Portuguesa. Que bacana que o senhor está aqui. Então nós estamos falando sobre finanças na vida do cristão. E essa live, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com quem é cristão, quem crê na Bíblia. Então a Bíblia vê as finanças de uma forma diferente do mundo, né? Então nós estamos falando de uma pirâmide, né? Que primeiro é fidelidade. Se nós temos fidelidade com Deus, a fidelidade, nós podemos passar para um segundo nível. Lembrando que a fidelidade, você vai lembrar de teste. É um teste, um simples teste que Deus vai fazer. Depois nós vamos para o segundo nível. E esse segundo nível, né, é muito interessante. Tem outras pessoas entrando. A Tainara, que bom que você está aí, Tainara, Gisele. A verdade, Deus é fiel. Deus é fiel, gente. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Você que está chegando agora. Todos os que ficarem até o final vão receber no seu e-mail 3 livros, tá? 3 livros gratuitamente sobre educação financeira, inteligência financeira e como planejar a sua aposentadoria. Muito bacana esses livros. Eu li esses livros. Você vai gostar bastante. Se você fosse comprar, você ia provavelmente gastar aí uns R$200, tá? Então eu vou te passar ele gratuitamente para te abençoar. Então o primeiro pilar é fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Só que tem um outro que é administração. Ó o Davi, oi Davi, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Não adianta nada a gente ter uma plantação, ter um defensivo que é o dízimo, né? A defesa de Deus para a nossa vida financeira, se a gente não sabe administrar. E a administração é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou formado em administração, eu sou especialista em finanças, gestão empresarial. Tenho uma empresa de consultoria já fazem 7 anos e eu quero te passar algumas dicas para esse momento da pandemia, tá? Talvez essas dicas não sejam suficientes para um momento pós-pandemia. Aí talvez a gente faça outra live. Mas eu quero dar algumas dicas para você. A primeira dica, e essa é fundamental, monte um orçamento inteligente. O que é um orçamento? É um instrumento, né, financeiro que você vai colocar as receitas e as despesas. Para cada receita, eu tenho que ter um destino para ela. Se você deixar sobrar no seu orçamento lá R$400, você tem que dar direcionamento para aqueles R$400, senão eles vão sumir. Se vai acabar o mês, eles não vão estar lá, tá? Então, um orçamento inteligente, ele destina tudo com base nesse percentual que eu vou te passar. 30% você vai gastar com você. Com você, com o seu lazer, com a sua família. 30%, tá bom? 20% você vai investir. E 50% é para gastos essenciais. Isso quando não estamos em pandemia, né? Quando nós estamos em pandemia, há uma redução nos salários, há um encarecimento, uma inflação, né? Um aumento generalizado dos preços. E aí nós temos que ter o quê? Uma atitude minimalista. Essa é a segunda dica de administração para cristãos. Faça o dinheiro durar mais. Vou te dar um exemplo. Imagine que você fez uma compra de R$500 e essa compra costuma durar um mês. Se você conseguir fazer essa compra durar um mês e uma semana, você foi minimalista. Provavelmente você fez mais com menos. É sempre esse pensamento. Por que nessa pandemia nós temos que fazer isso?
Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Nós não sabemos se daqui a um ano nós ainda vamos ter um problema econômico ainda. Então é importante a gente pensar que nós temos que fazer as coisas renderem mais. Ó o Nandinho, tudo bem, Nandinho? Olha que legal. Gente, então primeira dica, monte um orçamento inteligente, um orçamento onde você não deixa margem para gastar à toa. Então você vai gastar todo o dinheiro. Por exemplo, você ganha R$1.000. Coloque no papel o destino de cada centavo desses R$1.000. Por quê? Porque se você não colocar o destino, esse dinheiro vai desaparecer. Se você ganha R$10.000, se você não colocar o destino, esse dinheiro vai desaparecer. Se você ganha R$40.000, esse dinheiro, se você não destiná-lo de forma correta e disciplinada, ele some. Ok? Terceira dica. Essa dica eu acredito que todo mundo já está fazendo, mas se você não está fazendo, eu vou te dar ela aqui para você. Pause os financiamentos de habitação, financiamento de veículos, empréstimos com garantia que possibilite no contrato uma pausa ou redução dos juros. Renegocie todos os contratos que você tiver. Se você tem contrato de aluguel, se sua casa é de aluguel, tenta conseguir um desconto, tenta conseguir prazo. Tudo que você conseguir vai te ajudar a fechar o mês. Olha o Lucas Lopes aí, a Lohan, tudo bem? Lohane não, desculpa. Isso vai ser um diferencial para você, tá? Primeiro, montar um orçamento que você vai destinar ele todo para uma estratégia que você pensou. E essa estratégia é ser minimalista, ou seja, fazer o recurso durar mais tempo. Por exemplo, se você tinha um custo de vida de R$2.000 para um mês, se você conseguir fazer esses R$2.000 durar em um mês e 2 semanas, você teve uma otimização de 50% do seu orçamento. Então, nós temos que pensar de forma minimalista, tá? Esse objetivo é importante você ter no seu orçamento. A outra coisa é a gente pausar financiamentos, financiamento de habitação, de veículos, de empréstimos. E aí, cabe uma ressalva aqui. Se você, por exemplo, financiava uma casa, pagava lá uma prestação de R$2.000, R$1.000, não se esqueça. Ó o Fernando aí. Boa noite, Fernando. Tudo bem, cara? Ó o Lohan, desculpa, hein, Lohan. A Leia. Oi, Leia, tudo bem? Eu sou seu sobrinho mesmo. Minha tia da Tati, mas eu considero também. Que bom que você está aí com a gente. Se você conseguiu pausar o seu financiamento, não pegue esse dinheiro e vá gastar. Não pegue esse dinheiro e vá comprar, nem mesmo dispensa para o próximo mês, alimento, não. Comece a raciocinar a partir do seu orçamento. Lembre-se que o seu dinheiro do mês ele tem que pagar a sua vida. Ele tem que pagar. Tá? Depois eu vou dar uma palavrinha à pastora, a bispa da Guimar, minha mãe na fé. Que bom que está aí com a gente. Deus abençoe a nossa pastora. Que legal. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer o dinheiro render. Então, se você conseguir pausar o seu financiamento, não pegue esse dinheiro ainda. Coloque uma reserva de emergência, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar esse momento, né? Vamos lá. Se você tem dívidas com cartão de crédito, essa é uma dica importante. Ó, o Matheus. E Matheus, boa noite, meu amigo. Se você tem dívidas com cartão de crédito e tem um dinheiro guardado e está com medo de usar, tem um dinheiro guardado, você ainda está empregado. Então, pega esse dinheiro e comece a liquidar a dívida do cartão de crédito. Se você está pagando seu mês e se seu salário não foi comprometido com essa pandemia, ok? Mas se ele foi, não faça isso. Se ele foi comprometido, se você está desempregado, se você teve uma suspensão do seu salário, você está com uma redução aí nos seus ganhos, se você é empreendedor individual, é empresário aí, individual, então aí você vai ter que partir para um outro lado. Você vai primeiro trabalhar nos custos de vida e aí renegociar com cartão de crédito, com consignado, com limite especial, você vai tentar renegociar. O importante agora não é ter crédito, é ter dinheiro, é ter liquidez, dinheiro, tá? E uma última dica sobre administração, né, que nós estamos falando dos 3 pilares.
O primeiro pilar, como é que é, gente? Fidelidade. O segundo pilar, administração, boa administração. E o terceiro eu ainda vou falar. Então, nesse segundo pilar de administração, eu quero deixar uma última dica. Tem várias outras, mas a live pode ficar muito grande. Que é o seguinte: nós devemos desenvolver novas habilidades nessa pandemia. Isso mesmo. Faz parte daquelas pessoas que vão sair melhor do que entraram nessa pandemia, desenvolver uma nova habilidade. Se você achar possível fazer um curso, aí tem vários cursos online gratuitos, né, foram liberados, mas você pode partir também para outras coisas, tá? Você pode produzir material, tá no tempo de você aproveitar o seu tempo. Tem gente que, a maioria ainda está trabalhando, eu acredito, né? Mas você provavelmente está sobrando tempo à noite, no final de semana, porque não tem lugar para ir, né? Então desenvolva uma nova habilidade. Olha o nosso pastorzão aí, o Bispo Sérgio Cardoso, nosso pai na fé aí. Seja bem-vindo, Bispo. Nós precisamos desenvolver uma nova habilidade. Se você, por exemplo, trabalha na área, sei lá, numa área de escritório, desenvolva talvez o inglês. Se você trabalha em alguma área específica, se aperfeiçoe. Você e eu, nós temos que sair dessa pandemia melhores do que entramos, tá? Bem melhores do que entramos. Aproveite o seu tempo. Eu, por exemplo, nessa pandemia, eu estou terminando um livro inteiro. Eu escrevi um livro, né? Que é um livro cristão. Depois eu vou estar falando para vocês um outro dia. Sobre o amor de Deus, o amor que muda o mundo. É um livro bem bacana que o Espírito Santo trouxe para a nossa vida aí. E a ideia é o seguinte: produza material, desenvolva habilidades, mas nós temos que sair melhores do que entramos, tá? Bem melhores. Bom, gente, nós estamos chegando na reta final. Primeiro, nós estamos falando de fidelidade. Se nós não somos dizimistas, se nós não temos fidelidade com Deus, se nós não temos como passar no teste da fidelidade, não adianta nem trabalhar a administração, porque não vai ser suficiente, tá? Mas depois que você dizimou, a Bíblia fala que janelas vão se abrir e a sua plantação vai estar protegida. Então, isso é algo fantástico. Deus vai fazer você prosperar em meio à crise. Mas nós queremos um nível ainda maior. Não adianta você ter fidelidade, ter boa administração, porque aí você vai ficar no mesmo patamar. Tem uma hora que nós devemos fazer o último passo, que é o sacrifício. Gente, por que será que Deus pede sacrifício para o povo dele? Por que será que Deus ele pede sacrifício? Por que será? Nós já entendemos que o dízimo ele é um grande teste da fé. Porque não tem como servir a Deus e ao dinheiro, certo? Quando você é dizimista, você está dizendo assim para Deus: Deus, eu te amo mais do que 10% do meu salário. Ponto. Porque amor é atitude. E aí, Deus promete para nós, é o único momento na Bíblia que Deus fala que Ele vai abrir as janelas dos céus e que nós podemos prová-lo nisso. Você vai poder requerer de Deus aquilo que Ele prometeu. É o único lugar na Bíblia. Você nunca vai achar um momento em que Deus falou assim: pode me cobrar. Nesse texto de Malaquias capítulo 3, você pode cobrar a Deus se você é dizimista, ok? Depois Ele vai abrir as janelas, você vai colher, e aí você vai fazer uma boa administração. Só que subir um patamar mais alto tem a ver com sacrifício. A Bíblia fala, eu não vou abrir aqui para a gente não demorar muito, mas está escrito lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, no verso 8, a história da viúva de Sarepta. A história da viúva de Sarepta. E antes de eu falar dessa história, eu tenho que te explicar o que estava acontecendo nessa época. Todo Israel estava numa crise, porque não chovia, eles não conseguiam produzir nada. Olha o pastor Jean aí, meu querido. Tudo bem, meu querido? Deus te abençoe, viu? Bênção de Deus, que bom que você está aí com a gente. E a Bíblia fala que estava acontecendo ali uma crise dramática. Ninguém conseguia produzir nada porque não tinha água, muita gente morrendo de fome. Assim, coisa muito pior do que nós estamos vivendo aqui hoje. Muito pior. Muito pior. E Deus, Ele
ele colocou um profeta chamado Elias, né? Nessa terra chamada Sarepta, né? E tinha uma viúva lá que ela estava para morrer. Ela não tinha mais nada em casa, ela achava que ia morrer, tá? E graças a Deus, Deus cuida das viúvas e dos órfãos, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado. Deus é um Deus zeloso, que ama, né? Oi Marlene, tudo bem? Que bom que você está aí com a gente. E nessa ocasião, essa história que está escrito lá no primeiro livro de Reis, a gente vê essa mulher fazendo uma oferta para Deus. Por quê? Porque o profeta foi para lá, Deus mandou ele ir para lá. E ele chegou na casa dessa mulher e ele falou: o que você tem aí para comer? E essa mulher disse o seguinte: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, só. Eu estou fazendo um bolo aqui para mim comer, eu e meu filho, e a gente morrer. Porque acabou, não tem mais nada nem no mercado para comprar, não tem mais nada em lugar nenhum. E essa mulher falou para Elias isso. E Elias, ele fez a proposta mais absurda do mundo. Ele disse o seguinte: olha, você vai fazer uma comida aí, vai pegar a farinha, vai pegar o azeite, você vai fazer uma comida aí para mim e eu vou comer primeiro. E aí depois Deus vai fazer algo nessa casa. Olha que impressionante. Boa noite, Denner. É muito bom ouvir a palavra de Deus. Que bom, Marlene. Que bom que você está com a gente. Para mim é uma honra. Nossa colega lá do Hospital Escola. Que bacana, Marlene. E ele fez uma proposta indecente, né? Ele disse: olha, pega o pouco que você tem e dá para Deus. Olha só. Isso é sacrifício. É pegar o que você tem, que dói, que vai ser difícil, e dar para Deus. Aí a Bíblia diz que essa mulher fez isso, deu a comida para ele, e ele disse: olha, pega vasilhas e com seus vizinhos aí, e pega esse azeite que sobrou e pinga nas vasilhas lá, que Deus vai fazer você prosperar. A Bíblia diz que milagrosamente aquela mulher ficou com as vasilhas todas cheias de azeite, e ela ficou assim, rica, porque azeite era algo muito valioso na época. Então aquela mulher prosperou na crise. Por quê? Porque ela sacrificou. E esse é o último nível que eu quero falar com você hoje. O sacrifício. Todo voto tem um objetivo e um sacrifício. Quando a gente faz um voto com Deus, dói. Eu me lembro, essa semana eu atendi um rapaz, né? Eu acho que ele está até online aí, não sei. Um rapaz da nossa igreja, não vou falar o nome dele. E ele falou que ele é dono de uma oficina, né? E ele falou que não estava conseguindo serviço porque não tinha ninguém levando, né, carro lá e tudo mais. E ele falou que estava ficando sem dinheiro. E ele falou comigo. Nós ficamos bastante tempo conversando. E eu falei para ele: olha, faz um voto com Deus, faz um sacrifício com Deus. Ele falou que tinha algumas galinhas para vender. Aí eu falei: você tem galinha para vender? Ele falou: tem galinha para vender. Aí eu falei: além de eu comprar uma galinha sua, eu quero que você vá lá nas galinhas, olha para elas e repete essa oração comigo. Repete essa oração comigo. Você vai... tudo que você receber de Deus, tudo que você vender dessas galinhas, você vai devolver 10% para Deus. Olha só. Cada galinha que você vender, galinha eu acho que custava R$35 ou 25, alguma coisa assim, você vai devolver para Deus. E olha só, isso tem fundamento bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa viúva, ela não tinha nada, mas de repente ela ficou milionária. Por quê? Oi Miriam, tudo bem? Pastora Miriam, boa noite, que bom que você está aí com a gente. Saudade de você, do Kleber, dos meninos, de todo mundo aí. E esse último nível que eu estou falando de sucesso na vida cristã, ele tem a ver com sacrifício. Eu, recentemente, né, na nossa igreja lá, o nosso pai na fé, até o bispo está online aí, ele fez um voto. Ele falou: olha, nós estamos entregando alguns envelopes aqui, quem quiser pegar. E eu fui lá e peguei, e eu fui bem abençoado. Olha que interessante. E foi um momento que eu nem podia tanto, né, ofertar. Por quê? Porque a nossa vida financeira, ela vai crescendo e Deus vai nos convocando, vamos falar assim, Ele vai nos provocando cada vez mais. Mas é por isso que Deus me tirou da onde eu estava.
Eu disse no começo que eu não tinha nada e Deus foi me dando coisas. Por quê? Porque eu sempre fui fiel e sempre fiz sacrifício para Deus, sempre fiz. Eu me lembro uma vez que eu e a Tati, a minha esposa, a pastora Tati, a gente ganhava lá um salário lá e a gente queria casar, tá? E a gente não tinha condição de casar, mas a gente queria. E um dia chegou um pastor lá na igreja, não sei se foi o pastor Adriano Melo, acho que foi. Ele foi fazer uma conferência lá na nossa igreja e ele disse o seguinte, olha, quem quiser receber um salário a mais, nós vamos fazer um voto com Deus aqui. Nós vamos fazer um voto com Deus. Você vai dar um dízimo do valor que você quer ganhar. E aí eu e a Tati, né, a pastora Tati, minha esposa, a gente falou, não, vamos fazer. E a gente fez. E para a glória de Deus, gente, Deus nos deu exatamente o valor que a gente tinha colocado naquele envelope como dízimo. Então, olha só, quando você cumpre os 3 níveis, algo poderoso acontece na sua vida. Algo chamado prosperidade, a prosperidade bíblica. Então lá no comecinho a gente quebrou alguns paradigmas, né? A gente mostrou, biblicamente, nós vamos passar dias ruins. Não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai passar dia ruim. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 14, que o dia mau vem para todos nós. O dia mau vem para todos nós. A Bíblia diz em Filipenses 4,19 que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Existe uma diferença entre desejo e necessidade. Eu creio que Deus realiza desejos. Claro, eu creio. Mas Ele tem compromisso com as nossas necessidades. Então é claro que você vai fazer projetos, né? Colocá-los na mão de Deus e Deus vai te abençoar. Mas Ele tem uma promessa e a promessa é suprir as suas necessidades. Pessoal, alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, eu queria que colocasse aí. Eu vou estar respondendo algumas dúvidas agora. Eu vou estar respondendo algumas dúvidas agora. Samuel, tudo bem, meu querido? Se você tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. A gente vai tentar responder aqui à luz da palavra de Deus e usando um pouco do conhecimento que a gente conseguiu aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, lembrando, pessoal, enquanto você pensa na dúvida aí, lembrando, eu queria te falar que quem ficar no final dessa live, tá, vai receber de graça 3 livros sobre educação financeira, tá? Eu vou enviar para você, para o seu e-mail, gratuitamente, 3 livros sobre educação financeira. Vai ser, assim, muito bom. Você gastaria pelo menos uns R$200 para conseguir esses livros aí. Eu li esses livros, são muito bons os livros, muito completos. Você vai ser muito abençoado, tá? Então coloca aqui a sua pergunta. Parece que todo mundo não tem pergunta. Só tá com pergunta. Ah, tá. Tudo bem. Oi, Adriele, tudo bem? Que bom que você tá aí com a gente. Manda um abraço pro Bruno. Ah, o homem das galinhas. Me gritaram aqui sobre o homem das galinhas. Então eu creio que isso foi recente, né? Eu não sei se ele já foi abençoado, mas eu creio que vai, assim como todos nós fomos quando nós começamos a ser dizimistas, né? Uma outra história legal a respeito de dízimo, né, e oferta. Eu tinha um sonho, né, de ter... Eu devia ter sonhado um pouquinho mais alto, mas eu tinha um sonho de ter um Celtinha. Na época eu não tinha carro. Aí eu queria ter um Celta. Sempre quis ter um Celtinha, né? E eu lembro que já não tinha condição de ter. Inclusive eu não tinha carteira, a Tati não tinha carteira. A gente estava tentando casar, juntando dinheiro para casar, né? E eu já vou responder a pergunta aqui da Micaela. Então depois eu conto da história do Celtinha. Eu vou falar primeiro, vou responder primeiro a pergunta da Micaela. Em relação ao orçamento inteligente, tem alguma planilha para me indicar ou me enviar? Opa, eu tenho uma planilha. Se você quiser essa planilha, eu vou mandar essa planilha junto com os livros, tá? Todo mundo que quiser a planilha. Todo mundo que mandar o e-mail, eu vou mandar para você. Então, nesse momento, você que acompanhou essa live até agora, foi um número legal de pessoas, coloque agora, digita seu e-mail aí que você vai receber os 3 livros, tá, de educação financeira e investimentos. 3 livros.
e um é sobre aposentadoria, como planejar sua aposentadoria. Coloca seu e-mail aí, você vai receber uma planilha. Essa planilha eu costumo vender ela R$ 120 lá no Hotmart. Então você vai receber de graça, eu vou te dar essa planilha. Vou te dar uma planilha financeira, vou te dar 3 livros de educação financeira. Coloca seu e-mail aí, gente. Mas só quem colocar o e-mail, porque eu não... a Miriam já mandou o e-mail. Enquanto você coloca o e-mail, eu vou contar a historinha do Celtinha. Então, a gente tava querendo casar, não tinha muita coisa e tal. E eu me lembro, né, que eu queria mesmo ter um Celtinha. E para a glória de Deus, né, a gente fez oferta. Tem uma época que a gente estava ofertando quase todo domingo, quase todo mês. A gente estava sacrificando, né, cumprindo o que a gente aprendeu na palavra de Deus. E Deus realmente abençoou a gente. E a gente conseguiu, e eu realmente comprei meu primeiro carro, foi um Celtinha, né? E eu gostava muito dele. Olha lá o Leonardo, a Dea já colocou e-mail, a Marlene, que bacana. Marlene, nossa amiga aí do Hospital Escola, show de bola. E olha que legal, gente. A gente estava para casar, e eu me lembro assim, olha o poder da palavra de uma profeta de Deus, a Bispa Dagmar, não sei, a Bispa tá aí, gente? Não sei se ela tá aí agora online, mas a gente tava até um pouco ansioso, e aí a Tati falou para ela que a gente tava esperando aí para comprar uns móveis, mas não tinha dinheiro e tudo, e ela disse o seguinte: Deus proverá, não vai faltar nada, né? E realmente, irmão, para a glória de Deus, a gente não tinha nada. E a gente conseguiu casar, teve uma festa maravilhosa. Quem foi na festa sabe que foi muito legal. Tivemos, né, uma cerimônia bonita. Conseguimos fazer uma viagem de lua de mel. Ó a Bispa da Guimarães. Uma viagem tão assim, especial para nós. Nós fomos lá para o Rio Grande do Sul, lá em Gramado, uma cidade linda. E nós conseguimos conquistar muita coisa. Compramos um apartamento, compramos um carrinho. E as coisas foram caminhando e Deus foi abençoando. Mas por quê? Porque nós cumprimos a fidelidade, a administração e o sacrifício. Ninguém consegue pular essa etapa. Não adianta você se sacrificar se você não é dizimista, porque você não tem proteção. E não adianta ser dizimista se você não for um bom administrador. Nós precisamos entender isso, tá? Olha a bispa respondendo aí. Sim, firme e forte. Que legal. Nossa pastora aí. Bacana. Gente, tem mais alguém que não colocou e-mail aí? Coloque seu e-mail para receber 3 livros gratuitamente e uma planilha que eu mesmo fiz. Essa planilha custa, sem brincadeira, gente, R$ 120. Lá no Eduz e no Hotmart eu vendo isso. Então eu vou te dar de graça, tá? Mas não passa para ninguém isso não. Não passa essa planilha para ninguém não, gente. Tá bom? Gente, a gente fica por aqui. Foi muito bacana, eu gostei muito. Obrigado pela participação. A Cleia tá aí, firme, né? Deus proverá. O nome da célula, Deus proverá, né? Que legal. E essa é a frase da bispa, né? Deus proverá. E é uma frase assim que muda tudo, né? Que é um versículo, né? E realmente é uma promessa de Deus, que Deus vai prover todas as coisas. A última mensagem que eu quero deixar aqui nessa live é: não tenha medo. Não tenha medo. Né? A Bíblia fala essa palavra 366 vezes. Na Bíblia aparece a palavra, essa frase: não tenha medo. Então, Deus vai prover, nós temos promessa, vamos cumprir tudo certinho. Não deixe de ser dizimista. Não deixe de ser dizimista. Não deixe. Não é porque a igreja precisa, não é porque nós precisamos. Tá? É porque nós precisamos. Nós precisamos. E segundo, seja um bom administrador. Eu vou mandar 3 livros para você. Se você ler esses livros de administração e educação financeira, provavelmente você vai ficar um expert. Tá? São bons livros, os melhores livros que eu já li são esses 3. E você ter assim um momento de sacrificar a Deus. Eu vou até te mostrar aqui, ó. Na nossa igreja, o bispo plantou esses envelopes aqui, não sei se está dando para você ver. É uma oferta, né, de um valor. E esse envelope aqui pode parecer: nossa, mas por que você está mostrando esse envelope? Isso aqui é a sua chave para conquistar níveis mais altos, tá?
O Bispo Sérgio Cardoso está aí. E um homem abençoado, nós vemos o poder de Deus na nossa igreja. E o tanto que a nossa igreja, esses votos, eles têm poder na nossa vida. Você pode pegar esse voto aqui na sexta-feira, lá na comunidade Ela da Esperança, tá? Nós vamos ter o culto do renovo na sexta-feira, às 7h30 da noite. E nós vamos ter no domingo 2 cultos, um às 9 horas e o outro às 7h30 da noite. Vai ser assim impressionante esse culto ao Senhor. Amém, gente? Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Né? Vai jantar. E eu vou mandar agora os livros para vocês. Coloca para mim aqui seu e-mail, tá? Não sai da live sem colocar seu e-mail, porque senão você não recebe os livros. Tá bom? Que Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Isso é só o começo da nossa vida. O melhor está por vir. Deus abençoe.